30 de abril de 2014. Marcos, um dos maiores ídolos da história do Palmeiras, fala sobre o bate-boca entre os presidentes do Verdão e do São Paulo. Com promessa de casa cheia, Corinthians enfrenta Nacional do Amazonas em Arena da Copa do Mundo. Pela Libertadores, Grêmio e Cruzeiro têm decisões por vaga nas quartas. Possível reforço do Santos, Renato é exaltado por outro menino da Vila. E ainda, Bragantino e Portuguesa ficam no empate pela Série B. E as classificações de Defensor e Nacional do Paraguai na Libertadores. Olá, olá! Ótima noite de quarta-feira para você. Amanhã de hoje foi de encontro de campeões mundiais com a seleção brasileira. Craques que marcaram época e foram importantes nas 5 conquistas da seleção estiveram presentes no evento realizado no Morumbi. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. 5 campeões do mundo em 5 títulos diferentes. Uma reunião de talentos com o Zito, campeão em 1958. Amarildo, 4 anos depois. Clodoaldo no tri em 70. Mauro Silva no tetra e o goleiro Marcos no último título em 2002. Muita gente campeão com a seleção brasileira não teve a oportunidade de ganhar dinheiro, né? Como os jogadores de hoje. Né? Então, e se os jogadores de hoje, da minha Copa, da minha geração, da geração do Mauro Silva, a gente conseguiu juntar um dinheiro, ganhar um dinheiro e esse reconhecimento, a gente deve tudo a esses jogadores de Copas passadas, né? Me sinto realmente realizado, porque tudo aquilo que eu desejei, eu consegui. Então, não são todos que podem ter essa felicidade que eu tive. Então, para tê-la, precisa de muito sacrifício e de muita dedicação e amor por aquilo que se faz. É um momento, acho que, importante para o futebol, já que estamos aí há um pouco mais de um mês da estreia do Brasil na Copa do Mundo. Então, eu acho que todo esse momento que nós vivemos no passado, que isso traga um atento à nossa seleção, ao nosso país, ao povo que vai participar junto com a nossa seleção, para que nós possamos fazer uma grande Copa do Mundo aqui no nosso país. E o Hexa está próximo, pelo menos na opinião da maioria deles. Eu acho que o Brasil tem tudo para fazer uma Copa do Mundo magnífica, porque o que o país está oferecendo, acho que é tudo que tem de melhor para que os jogadores possam somente se preocupar em jogar futebol. Eu aposto no Brasil, sem dúvida, como campeão, joga em casa, não vai ser fácil, obviamente nunca é fácil uma Copa do Mundo, mas eu acho que o Brasil vence. Agora, os grandes rivais para mim, Alemanha, Argentina e Espanha. É uma das grandes seleções do mundo, mas para nós brasileiros não basta ser uma das grandes, tem que ser a primeira, né? Principalmente nessa Copa no Brasil. Então, talvez essa pressão que o Filipão sabe controlar muito bem, possa atrapalhar um pouco, mas que a torcida esteja junto com a seleção, porque se estiver junto com a seleção, não tem quem tira da gente, não. E em meio à rivalidade Palmeiras e São Paulo, um dos maiores ídolos da história do Verdão acabou falando sobre o assunto aqui no estádio do Morumbi. A conturbada transferência de Allan Kardec para o rival foi bastante comentada pelo pentacampeão. Ele fez uma opção na vida dele, talvez ele não seja tão ídolo no São Paulo como ele estava no Palmeiras, mas ele não tem que ser culpado ou xingado de mercenário por ter escolhido um time simplesmente por profissionalismo, por poder melhorar fazer um pé de meia para o futuro. Então, acho que todas as partes foram certas, todas foram corretas. É claro que quem sai perdendo sempre fica reclamando, né? Fica chateado, quem sai ganhando bate no peito, mas isso é só uma batalha da guerra de tantos anos entre Palmeiras e São Paulo. Esse bate-boca, entre aspas, entre os presidentes te traz alguma preocupação? Eu acho que tanto vocês da imprensa como eu, ex-jogador, e os próprios jogadores de Palmeiras e São Paulo, acho que temos que ficar fora disso aí, porque você ficar fomentando essas discussões acaba, né, aquilo que eu falei ali até brincando, mas depois os presidentes chegam aí cheio de segurança, vão pro camarote, quem se mata é os torcedores, né? Eu acho que a gente tem que dar um exemplo, começando de cima, né? Foi uma negociação que não deu certo, ou que deu certo pro São Paulo e não deu certo pro Palmeiras, e tem que ser tratada como isso, simplesmente.
Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Esse caso, Allan Kardec, ainda vai dar muito o que falar, especialmente por conta da troca de farpas entre o presidente do São Paulo e o presidente do Palmeiras. O Palmeiras, repito, já errou na negociação com o Allan Kardec, aí o São Paulo foi mais esperto e acabou atravessando a negociação e acabou fechando com o jogador do Palmeiras. E aí, pro Allan Kardec tem um outro peso vestir a camisa do São Paulo. No Palmeiras, ele era praticamente um ídolo, titular absoluto e grande estrela do time. No São Paulo, ele vai ser mais um. Ele tem a concorrência de um Luiz Fabiano, que é jogador de nível de seleção brasileira, e de Alexandre Pato, que, convenhamos, está buscando a afirmação, mas também é um jogador de qualidade. Portanto, num primeiro momento, o Allan Kardec chega para ser reserva. Vai ganhar mais, mas vai ter que suar para conseguir um lugar no time titular. Chico, boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite a todos vocês. Estão queimando vela com mal defunto. Essa que é a grande verdade. Sabe quantos gols fez o Allan Kardec em toda a carreira? Ele tem 26 anos, mais ou menos. Né? Ele fez 76 gols, gente. Estava conversando com o Primo Ribeiro antes de subir, e o Primo Ribeiro estava fazendo essa estatística, 76 gols em 26 anos, está com 26 anos, quer dizer, quem é Allan Kardec, gente? Não é ninguém. E o São Paulo e o Palmeiras estão se pegando por causa disso, é uma bobagem, né? Aí pode ser que entre uma rivalidade que estão usando o Allan Kardec como pretexto, né? Isso na minha opinião, um ofendeu o outro, aquela coisa toda. Quem atirou a primeira pedra, que, né, bote a mão na consciência. Agora, fala da matéria, da bela matéria que nós vimos. Eu vi Clodoaldo, eu vi Mauro Silva, eu vi o Marco, o grande Marcão, o São Marcos, que fechou o gol contra a Bélgica na Copa de 2002, o Clodoaldo, que jogou um bolão na Copa de 1970, o Mauro Silva, que foi um gigante na Copa de 74. Esses caras, assim, que me dá vontade de falar, porque esses aí não, são ótimos jogadores. Zito, Copa de 58, Copa de 62, olha aí, ó, Mauro Silva 94, o Amarildo, o homem que substituiu o Pelé, Clodoaldo, o gigante da Copa de 70, Mauro Silva, esse aí jogava sozinho de volante. Tá aí, Marcão, o São Marcos, que tanta saudade traz para o Palmeiras e traz também para quem teve em 2002, que ele foi o maior goleiro da competição. Deram para o Oliver Kahn, porque fizeram sacanagem. O Oliver Kahn, na época, era o goleiro da Alemanha. Não, que tinha que dar alguma coisa para os caras da Alemanha. Então deram o título de melhor jogador da Copa para o Rivaldo e de melhor goleiro para o Oliver Kahn. E o Oliver Kahn falhou nos 2 gols do Brasil, os 2-0. Então quem merecia era o Marcos. Isso sim, esse futebol bonito que nós mostramos, com garra, com pegada, isso vale muito mais a pena do que falar do Allan Kardec. Bom, e por falar em Copa do Mundo, a nossa enquete vem lá de Manaus, onde o Corinthians vai enfrentar o Nacional na bela Arena da Amazônia, que vai receber mais um teste antes da Copa do Mundo. A pergunta é a seguinte: o Corinthians voltará do Amazonas classificado para a próxima fase da Copa do Brasil, Chico Lang? Olha, volta, mas não pensa que vai dar show de bola, porque não vai. Primeiro porque o Corinthians não está com time para dar show de bola em ninguém. E outra coisa, vai fazer 2-0, segurar o resultado e fim, mas volta sim. Chico, Celso? Sim. Campeonato Brasileiro da Série B, uma partida abriu ontem a terceira rodada da competição. Bragantino e Portuguesa fizeram um jogo movimentado, mas acabaram ficando no empate. Veja como foi. Vamos ver como foi? Magrão? No estádio Nabi Abichedid, em Bragança, o time local recebeu a Portuguesa na abertura da terceira rodada da Série B. Os gols só saíram no segundo tempo. Primeiro com Cláudio, aos 21 minutos. Depois foi a vez da Lusa empatar aos 38 minutos com Romão. No finalzinho da partida, aos 41 minutos, os comandados de Argel viraram o jogo. Coutinho foi quem fez, 2-1. Mas o placar queria permanecer empatado. Aos 47 minutos, Guilherme Mates deixou tudo igual novamente. Final, Bragantino 2, Portuguesa também 2. E meus amigos, eu que tenho como segundo time a Portuguesa, não posso deixar de estar preocupado. A Portuguesa ainda não ganhou na Série B, Celso.
Isso me deixa um pouco preocupado. E eu acho vai ser julgado agora. Vai ser julgado agora. Aquele primeiro jogo ela ficou fora de campo, quer dizer, a coisa está meio bagunçada. Espero que dê tudo certo. Muito bem, hora de falar da Libertadores. O Nacional do Paraguai empatou com o Vélez Sarsfield na Argentina do Celso e garantiu a classificação para as quartas de final. Em Montevidéu, a vaga foi definida na decisão por pênaltis. Mais eficiente nas cobranças, o defensor do Uruguai venceu o The Strongest da Bolívia e também vai seguir na competição. Veja os gols. Depois dos 2-0 sofridos na Bolívia, o defensor precisava de, no mínimo, 2 gols para levar a decisão aos pênaltis contra o Strongest. E foi exatamente o que aconteceu. Arrascaeta fez o primeiro do time uruguaio. E depois, Nico Oliveira, que veio do banco de reservas e mudou o jogo, fez o segundo e levou a decisão da vaga aos penais. Nas cobranças, o Strongest desperdiçou 2 batidas com cristal de barreira. 2 defesas de campanha. E mesmo com o erro de Fleurquim, a equipe da casa conseguiu a classificação no gol de Oliveira. 4-2 nos pênaltis. O adversário do defensor nas quartas sai do vencedor entre Atlético Mineiro e Atlético Nacional. E na Argentina, o Vélez Sarsfield havia perdido o primeiro jogo para o Nacional do Paraguai por 1-0. Por isso, o time da casa foi para cima, mas conseguiu o primeiro gol só aos 30 do segundo tempo com Jorge Correa, 1-0. 4 minutos depois, o zagueiro Romero derrubou o Barreiro dentro da área. Pênalti. Torales bateu com categoria e empatou o jogo, 1-1. O Vélez precisava agora de 2 gols em 10 minutos para garantir a classificação. Aos 40, de novo, Jorge Correa entrou em ação para fazer um golaço, 2-1. Só que nos acréscimos, o goleiro da equipe argentina foi tentar a sorte na área e o contra-ataque foi fatal. Orué nem teve trabalho para decretar o empate e a classificação do Nacional para a próxima fase. Os paraguaios pegam nas quartas o vencedor de Arsenal e União Espanhola. Olha, uma Libertadores da América surpreendente. Você tem Bolívar classificado, você tem o Vélez eliminado pelo Nacional do Paraguai, o Defensor do Uruguai. Enfim, a gente vai falar daqui a pouquinho dos brasileiros e poderemos ter mais surpresas na noite de hoje. Bom, daqui a pouco tem equipes brasileiras em campo. O Cruzeiro tem uma tarefa complicada contra o Cerro Porteño no Paraguai. Qualquer descuido pode ser fatal. É isso que pensa o Cruzeiro ao enfrentar o Cerro Porteño na Copa Libertadores da América. Acho que a equipe tem que entrar forte e atento, porque o detalhe decide o jogo. Um detalhinho da bola parada no último jogo decidiu, então a gente tem que estar atento. No jogo lá contra o Cerro também, uma bola parada ocasionou o gol, foi num rebote ali, numa desatenção nossa. Enquanto o Dagoberto deve começar a partida no banco por conta de uma lesão muscular, o goleiro Fábio tem nesse jogo um motivo particular para comemorar. Ele vai completar 557 jogos com a camisa da Raposa e igualar a marca de Raul Plasman, lendário goleiro do time mineiro na década de 70. Os jogos são importantes, né? Eu acho que a construção desse número expressivo aí, todos os jogos que eu tive a oportunidade de entrar foram importantes, porque geralmente os jogos que você dá menos importância é os jogos mais difíceis, onde você é surpreendido e onde você aprende com os erros. O Grêmio vai tentar fazer prevalecer o mando de campo e, com o apoio da fanática torcida tricolor, pressionar o São Lourenço para reverter a derrota do primeiro jogo por 1-0. O volante Edinho falou da expectativa para mais essa decisão, que vai começar às 10 horas. É um jogo muito importante, são jogos que todo jogador sonha em jogar e o grupo do Grêmio está bastante focado, sabe que vai ser um jogo difícil, não vai ser fácil, mas estamos 100% confiantes para sair daqui classificado. Na verdade, a gente tem que fazer um gol, né? 1-0, iguala lá o resultado e vamos para os pênaltis. A gente tem que pensar sempre no primeiro gol. Aí sim, depois nós vamos pensar no segundo. Mas eu acho que tem que entrar firme. O pessoal lá atrás não dá espaço, porque eles são jogadores, tem jogadores velozes, né? Um ponta pelo lado direito, tem um 11 ali que dá muito trabalho. Atacar bastante sim, tem que se expor um pouquinho, mas com inteligência, para que a gente não venha sofrer nenhum tipo de contra-ataque. O Grêmio, nos momentos mais difíceis, tem dado a resposta, né? E pela grandeza do clube, pela história que tem na Libertadores, por ter classificado em segundo lugar na classificação geral, né? E por isso que o gremista tem que vir para a arena, tem que confiar, tem que apoiar mesmo, porque nós precisamos demais deles. O Edinho, Deus é um só, né, cara? Só que o Papa torce para o São Lourenço. E aí,
intervenção divina nesse caso não é interessante, né? Não é. Mandaram uma foto para mim do Fábio Koff como se fosse o nosso Papa aí, né? Então nós estamos tranquilos, o cara é pé quente, é um baita vitorioso e tomara que o nosso Papa seja mais vitorioso que o deles. Bom, meus amigos, aqui a parada vai ser dura. O Grêmio joga em casa e o Cruzeiro joga fora. E o Cruzeiro joga fora. Eu acho que o Grêmio ganha do São Lourenço e o Cruzeiro ganha fora de casa. Esse é o meu palpite. Muito otimista, tá você? Acho que o Cruzeiro ele teve um resultado ruim em casa, conseguiu empatar na Bacia das Almas, precisa vencer o jogo no Paraguai ou empatar com gols, 2-2, 3-3, 0-0 classifica o time do Cerro e 1-1 leva a decisão para os pênaltis. Claro que time o Cruzeiro tem, mas na Libertadores tem vacilado muito. A campanha realmente surpreende do ponto de vista negativo. Em relação ao Grêmio, joga em casa, tem o apoio da torcida, mas a tarefa também é difícil, Chico, porque perdeu lá por 1-0. Vai ter que vencer por 2 gols de diferença. Se vencer por 1 gol, 2-1, 3-2, não classifica a equipe argentina. E o Grêmio fez uma primeira fase boa, o problema foi essa derrota lá. Não ter feito o gol fora de casa, realmente foi complicado, muito complicado para o Grêmio. Mas, jogando em casa, pode fazer 2 gols de diferença sim. Mas, antecipo, vai ser muito, mas muito difícil, não é parada fácil não. O caso de racismo envolvendo o lateral do Barcelona e da seleção brasileira Daniel Alves virou caso de polícia na Espanha. Depois de ser identificado pelo Villarreal, o acusado de atirar a banana no gramado foi detido e liberado após prestar depoimento e pagar fiança nesta quarta-feira. A cara dele aí. Davi Campaio, de 26 anos, além de torcedor, era funcionário e até pouco tempo responsável por uma das equipes das categorias de base do Villarreal. Qual dos dois é? É o Almenau mais novo, né? Se ele tem 26 anos, Celso. Poxa vida, pergunta. Ele se disse arrependido pela atitude. O inquérito policial foi entregue a um tribunal que decidirá se levará a ação adiante ou não. Se for julgado e condenado, Davi Campaio pode pegar até 3 anos de prisão. E lá é prisão, hein? Tem que levar adiante, sim. Tem que levar adiante, sim. Não adianta apenas ficar com faixas de conscientização. Sabe, tem que ser algo feito com mais rigor. Como fizeram com aquele cara dos Estados Unidos lá. Mas sabe, baniram o cara para sempre responder. Racismo é crime. Então pronto, ele trabalha na divisão de base, trabalha com crianças. Olha o péssimo exemplo que ele deu para essas crianças. Quer dizer, então, não pode ter esse tipo de conduta. Não pode, é inaceitável. Então eu imagino que uma prisão é a melhor alternativa, sabe? Você tem que responder criminalmente por isso. Outra coisa, a campanha de todo mundo comendo banana agora se estendeu pelo mundo, né? Tivemos ali também o primeiro italiano. Foi legal isso aí. Pois é, com o técnico da seleção italiana, comendo banana também, fazendo alusão ao que fez o Daniel Alves e tal, como um gesto de solidariedade, mas por outro lado eu confesso que eu fiquei um tanto quanto decepcionado quando descobri que aquela foto do Neymar ao lado do filho dele, com uma banana, ele com uma banana real, o filho com uma banana de brinquedo, né, em solidariedade ao Daniel Alves, já havia sido feita premeditadamente com uma campanha de marketing, vislumbrando que isso ocorresse, eu achei lamentável, achei oportunista. Se o Neymar realmente tinha a intenção de fazer um protesto contra o racismo, já devia ter feito. Não esperar acontecer de novo para postar uma foto para melhorar a imagem dele. Acho que o racismo não é uma luta pessoal para você melhorar a sua imagem, nem para vender camiseta. Racismo é uma coisa muito séria, que envergonha o mundo. A gente está em 2014, não faz o menor sentido ainda um cidadão ter um comportamento racista. E aí você tem um jogador de origem negra que poderia simplesmente estar na luta contra o racismo. Tudo bem, foi solidário, mas foi oportunista, porque era uma campanha que já estava pronta. Então, simplesmente eu acho lamentável, porque era fruto do marketing e não realmente de uma revolta ou de uma indignação. O Neymar, depois que ele descobriu o marketing na vida dele, começou a ganhar muito dinheiro, já começou a ganhar muito dinheiro aqui. Eu me lembro bem que ele começou a baixar o nível técnico dele, porque ele tinha muitos anúncios para fazer, né? Porque para segurar ele com a grana que o Santos pagava, só do bolso do Santos não saía, e tinha que completar com vários anunciantes, e o Neymar vivia mais gravando comercial do que qualquer outra coisa. Se você pegar os caras que saíram mais em comercial no passado, foi o Neymar e o Cafu.
O Cafu também sai bastante, mas o Cafu já parou. Capitão da última conquista, a gente até aceita. Mas você vê, o Neymar já é complicado. Agora, essa intenção que ele teve com o filho foi uma jogada de marketing, ele deve ter lucrado em cima disso. Não, só ganha a imagem. Só ganha a imagem, mas enfim. Não sei, mas acho que é um momento não tinha de um você... patrocíniozinho, sabe como é que é? Põe aí que foi tá uma campanha de uma empresa, agência de publicidade. Lógico, você acha que ele fez de graça? De graça nem injeção, meu filho, o Neymar toma. Nem injeção. Então, quer dizer, o cara virou um marqueteiro, virou um jogador marqueteiro. Então, tudo que ele faz tem marketing no meio. Você se lembra quando o Ronaldo fazia gol e saía fazendo assim? E ninguém entendia, é porque ele estava fazendo o anúncio da TIM, né? Que era telefone, né? Quando ele saía e fazia assim, fazia gol, era anúncio da Brahma, né? O Neymar tem o mesmo caminho. Porque no primeiro momento... Eu estou falando dessas empresas, porque se quiser anunciar aqui, também pode. Não tem problema nenhum. Pode anunciar à vontade. Então, eu estou falando, porque tem jogador que vive disso. Vive disso. E agora, a FIFA devia, sabe fazer o quê quando o jogador faz esse tipo de manifestação? Cartão amarelo. Cartão amarelo. Você lembra quando o Neymar botou a máscara do Neymar? Lembra quando botou a máscara do Neymar? Aí, os caras estão comendo banana, aí é da Itália, né? São os políticos italianos. Não, é o Premier e o técnico da FIFA. Aí é o Neymar e o filhinho comendo banana. É banana com pijama, aquela propaganda, banana com pijama. Então, quer dizer que isso tudo, né? Isso tudo é planejado por parte do Neymar. Os italianos não. Abriram lá, comeram uma banana e ficaram solidários a gente. Italiano e brasileiro é quase tudo a mesma coisa. Né? A alma é a mesma, o espírito é o mesmo. Você desce lá, os caras batem, brigam, saem na porrada, as mulheres dão baixaria, os homens traem as mulheres traem os homens. É igualzinho aqui. Então quer dizer que é outra coisa. Os caras são quase irmãos nossos. Agora, o que o Neymar está fazendo é sacanagem. Não precisa fazer isso. E eu acho que dentro de campo, quando ele botou aquela máscara, que também fazia parte de uma propaganda, acho que era de uma dessas coisas aí de telefone celular, uma dessas empresas de telefone celular, o que ele foi? Ele foi expulso de campo. Ele estava fazendo isso durante a Libertadores da América. Lembra desse lance? Então, quer dizer, o cara não tem noção das coisas. Então tá certo, o Neymar pisou na bola, nessa propaganda aí, ele pisou na bola. E o assunto é sério, assina embaixo o que o meu amigo Celso Cardoso disse. Basquete. O banimento do proprietário do Los Angeles Clippers agradou jogadores, ex-atletas e torcedores da NBA que continuam a repudiar as declarações racistas de Donald Sterling. I am banning Mr. Sterling for life from any association with the Clippers organization or the NBA. O discurso de Adam Silver, comissário-chefe da NBA, é claro. Donald Sterling está banido para sempre de ter qualquer associação com o Los Angeles Clippers, time do qual ele é dono, e com a própria NBA. Além de nunca mais poder pisar num ginásio, treino ou jogo e ser obrigado a vender a franquia do time, o empresário terá que pagar uma multa de aproximadamente R$5,5 milhões, que serão doados a instituições dedicadas ao combate ao racismo. A punição exemplar e histórica veio 3 dias após um site de celebridades divulgar o áudio de uma ligação telefônica na qual Sterling pedia que a namorada não publicasse fotos na internet ao lado de negros e não os levasse aos jogos do Clippers, depois que Stiviano postou nas redes sociais uma foto ao lado de Magic Johnson, ídolo do Los Angeles Lakers. A rápida reação da Liga Norte-Americana repercutiu entre jogadores e ex-jogadores, que aplaudiram o discurso do comissário. Essa história pede uma questão maior. Se o racismo é um comportamento que se aprende, por quanto tempo isso vai continuar e por quanto tempo as pessoas serão ensinadas a serem ignorantes, a discriminar e incentivar o ódio em nossas comunidades? Magic Johnson, o pivô de toda a história, também se manifestou.
É um grande dia para os Estados Unidos, para a NBA, para as pessoas de todas as raças, principalmente para os afro-americanos e os latinos. Não podemos deixar que as pessoas saiam impunes de algo assim, mesmo que se trate do dono do clube. Ontem o Clippers jogou e venceu a 5ª partida contra o Golden State Warriors pelos playoffs da NBA. Do lado de fora da Staples Arena, os torcedores fizeram um protesto contra a Sterling e já pedem um novo dono para o time. Entre os candidatos está o magnata David Geffen, bilionário da indústria fonográfica e do cinema, que já havia manifestado a vontade de comprar a franquia no passado. Bom, e a apresentadora Oprah Winfrey também está conversando com esse David Geffen que a gente mostrou e também com um outro ricão, o Larry Ellison, para comprarem juntos o time. Então, mas ela torce para o Chicago Bulls, tá bom? Aí você tem que bater palmas, porque é uma atitude rigorosa. Então não importa que o cara é milionário, que ele é dono do time, que ele tem influência. Acabou, fim de papo. E às vezes essa é a única linguagem que as pessoas entendem. Não, talvez não acabe com o preconceito, mas provavelmente vai acabar com essa postura, sabe? É que ele foi flagrado numa conversa telefônica, senão teria ficado por isso mesmo e ele ia continuar com esse preconceito imbecil. Agora eu pergunto para vocês, o presidente dos Estados Unidos tem que cor? O Obama. No time dele, 5 jogadores negros, técnico negro. Não, eu pergunto para vocês, o Obama é negro. O cara vai falar mal da cor do presidente do país dele. Ele é muito burro, né? Vocês assistem Além de racista, é burro. Assistam um filme que vale a pena ser visto, viu? Com o Gene Hackman. Gene Hackman. É bem antigo. É um filme antigo, mas chama Mississippi em Chamas. E veja o que foi difícil para o povo americano, além da independência que gerou uma guerra, aliás, a libertação da escravatura, que gerou uma guerra de 5 anos, que morreu mais de 2, 3 milhões de pessoas nessa guerra da secessão. Assista o Mississippi em Chamas para você ver o combate à Ku Klux Klan no sul dos Estados Unidos, o que foi isso aí, nos anos 50 e 60. Assista o Mississippi em Chamas, vocês vão gostar. Nós também estamos no Facebook, curta a nossa página, endereço facebook.com/gesportivanet. Quero mandar um beijo para o Marcelo Macedo, o Muniz de Caraúbas, Rio Grande do Norte, Marcelo Moraes, para os íntimos, o Cascatinha, que curte o nosso programa, Luiz Antônio de Campinas e o seu Agenor. Vieira da Silva, né? Seu Agenor Vieira da Silva, mandou balas, mandou bombons e disse o seguinte, que amanhã tem o primeiro festival esportivo de quadra em grama sintética do CDC Jardim Secler Patente. 7 jogos a partir das 9 horas da manhã. Tá dado o recado, seu Agenor? Um beijo para a dona Maria Imaculada, sua esposa. Um beijo. E amanhã, a equipe da redação ganha os presentinhos. Aliás, um beijo para o Maguila, que está se recuperando, né? Teve um piripaque, foi para o hospital. Grande Maguila, adoro você. E um abraço também ao pessoal que nos acompanha e manda mensagem via Twitter, o Humberto Pereira, o Alex Coimbra, a Mauri Galvão e para a Fernanda Coutinho, que é sua fã. Muito obrigado. Amanhã fará 20 anos do acidente no GP de Imola, na Itália, que tirou a vida de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos de todos os tempos. O Gazeta Esportiva desta quinta vai lembrar a data com uma reportagem especial. Veja um aperitivo do que vem por aí. Amanhã, imperdível, hein? E amanhã, ao meio-dia, tem Super Esporte, os destaques do programa desta quinta-feira. Olá, olá, Michele. Olá para você ligado no Gazeta Esportiva. Amanhã, meio-dia, a gente tem Super Esporte. E o nosso programa vai trazer tudo sobre a segunda semifinal da Liga dos Campeões da Europa entre Chelsea e Atlético de Madrid. Tem os detalhes do jogo do Corinthians contra o Nacional do Amazonas pela Copa do Brasil e ainda as informações de Palmeiras, São Paulo e Santos. É meio-dia, Super Esporte ao vivo no Dia do Trabalho, porque aqui é trabalho.
Eu espero você. Casa cheia, essa é a expectativa do Coringão para enfrentar o Nacional de Manaus pela Copa do Brasil às 10 horas da noite, no jogo que é considerado o principal teste da Arena da Amazônia. E foi nesse mesmo estádio que vai receber 4 jogos na Copa do Mundo que o técnico Mano Menezes comandou o último treino. Num jogo tratado como o maior teste da Arena Amazônia, antes da Copa do Mundo, o Corinthians será a atração em Manaus no encontro desta quarta-feira contra o Nacional, pela partida de ida da segunda fase da Copa do Brasil. Mesmo com o estádio ainda em obras, tudo o que for possível para o jogo de logo mais vai ocorrer dentro do que a FIFA quer para o Mundial. Assentos marcados, logística e esquema de segurança. Além disso, a arena deve estar lotada. A capacidade é de 44 mil torcedores. Muito bonito, né? O estádio, né? É um belíssimo estádio, o gramado também é muito bom, acho que isso é importante. Esse campo não dá pra matar na canela, né, mano? Pelo menos não tem desculpa para matar na canela. Uma vantagem para o futebol, né? E certamente o nosso adversário também vai gostar de jogar aqui, como nós estamos achando maravilhoso jogar no estádio de Copa do Mundo. Por questões físicas, Mano Menezes deve fazer 3 mudanças para enfrentar o Nacional. Para evitar um desgaste, Fábio Santos, Guilherme e Romarinho treinaram entre os reservas e devem ser utilizados apenas no segundo tempo. Trabalhei uma possibilidade que vai ficar aberta até a hora do jogo, se é uma possibilidade para a segunda parte do jogo ou se é uma ideia de início. Minha gente, tá todo mundo de capacete entrevistando o Mano Menezes. Será que os jogadores vão entrar de capacete? Que coisa gozada. Põe aí, Magrão, rapidinho, olha lá. O cara está entrevistando o Mano Menezes de capacete lá atrás, tem aqui o Zé Mané aqui do lado direito aí, do seu vídeo, também uma pontinha de capacete, enfim. O estádio também não está terminado, igualzinho ao nosso aqui, né? A Arena Corinthians. Então, quer dizer que Copa do Mundo no Brasil realmente vai ser assim. Os estádios vão se acabando devagarinho, né? Tomara que dê tempo. Mas hoje ninguém pode reclamar do campo. Campo ótimo, o estádio bonito, vai ser um grande espetáculo. Tomara que, olha que campo bonito. Que gramado lindo, que estádio lindo. Parece um estádio europeu, né? Legal, tomara que o futebol seja nível europeu também. No Santos, o técnico como diz Chico Lang, Oswaldo Oliveira, quebra a cabeça para acertar a equipe que não começou muito bem o Brasileirão. Foram 2 empates em 2 jogos e apenas 1 gol marcado. Confira as informações do Peixe com o repórter Alexandre Silvestre. Solda o portão, irriga o gramado, limpa a caixa d'água, manutenção na infra do CT Rei Pelé e no time que usufrui dessas instalações e que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro. Após empate por 1-1 com o Sport na estreia em casa, Oswaldinho mexeu na equipe. Por exemplo, sacou um atacante e mandou para campo o volante Alan Santos. Assim mesmo, o Peixe não passou de um empate fora de casa, sem gols, com o Coritiba no Couto Pereira. O primeiro resultado contra o Sport não foi o que a gente queria, o que a gente esperava. O segundo, até que pelo que aconteceu no jogo, foi bom. E a gente está com 2 pontos, a gente queria estar com 6 hoje, porque o nosso objetivo, como eu já tinha falado, é na paralisação da Copa, a gente está na liderança. A escalação do Santos para o próximo jogo, sábado, 18h30, na Vila, contra o Grêmio, ainda está indefinida. Também, convenhamos, é cedo, né? Giovânio segue na reserva? Alan Santos continua como titular? O treinamento dessa quarta-feira não esclarece muita coisa. O treinamento de hoje foi misturado, né? A primeira parte ali foi posse de bola e a segunda parte foi um treino mais com finalização, mas eu não vi definição, não. Vamos esperar o professor definir. Quem deve voltar é o Arouca, recuperado de dores musculares. Mena e Neto estão em processo de recuperação. O lateral esquerdo cuida de uma inflamação no tendão de Aquiles. O Gabigol sabe bem como dói. E o zagueiro está com edema na coxa. Mena e Neto, portanto, são dúvidas para o fim de semana. Certeza mesmo é que o Alan Santos faria qualquer coisa para convencer o professor de que merece outras oportunidades. Cara, não sei. Dizer para você que eu quero jogar, eu quero. Porque seria hipócrita se eu falar para você que eu não quero. Eu quero estar sempre jogando, de qualquer posição, zagueiro, volante, atacante, meio.
Professor Oswaldinho, que pode receber um reforço. O experiente ex-menino da Vila, atualmente no Botafogo, Renato. Renato é um craque, para mim é um craque. É um cara que viria para ajudar muito, em termos de como jogador, em termos de imagem, em termos que ele é um cara para a torcida, um espelho assim para mim, como atleta, que marcou história, que ganhou títulos aqui. Ídolo que pode voltar para ocupar o vazio deixado por um outro ídolo, Léo, que pendurou as chuteiras. Eu ouvi falar que ele vai vir se despedir da gente. É um cara que vai deixar muita saudade, eu mesmo estou com saudade dele, que é um cara que eu admiro, é um cara que eu gosto muito, dentro e fora de campo. Esse é o Santos, na base da conversa e do trabalho puxado, se ajustando, corrigindo imperfeições, dentro e fora de campo. No São Paulo, o técnico Muricy Ramalho aproveita a folga no calendário deste meio de semana para preparar a equipe que só vai entrar em campo no sábado contra o Coritiba, no Pacaembu. Confira as informações do Tricolor com Fernando Gavini. Depois da semana complicada, com 2 viagens e nenhuma vitória, São Paulo perdeu 2-1 para o CRB pela Copa do Brasil e empatou com o Cruzeiro 1-1 pelo Campeonato Brasileiro. O Muricy Ramalho tem a semana todinha para trabalhar, visando o jogo contra o Coritiba, sábado no Pacaembu. E já sinaliza com a possibilidade de mudança. No treinamento de hoje, um coletivo, ele dividiu 2 equipes com 12 jogadores cada. E o Bosquilha, que vinha sendo titular, treinou entre os reservas. Osvaldo e também Pabon jogaram na equipe principal. Sobre o local do jogo de sábado, o estádio do Pacaembu, existe cada vez mais possibilidades do São Paulo usar o estádio para mandar suas partidas. Isso porque, caso seja aprovado o projeto de reforma do Morumbi, a construção da cobertura, o São Paulo vai ficar com o Morumbi interditado por algum tempo para as reformas. E aí usaria o Pacaembu para mandar os seus jogos. Isso deve acontecer no segundo semestre de 2015. Do CT do São Paulo, Fernando Gavini. Do outro lado do muro, na Barra Funda, o Palmeiras segue a vida sem Allan Kardec. E o Osmar Garrafa tem as notícias do Verdão. No próximo domingo, o Palmeiras enfrenta o Flamengo no estádio do Maracanã. Mas o principal assunto por aqui continua sendo, adivinhem, a polêmica saída de Allan Kardec, que foi para o rival São Paulo. A gente tem muita amizade com o Allan, mas a gente tem que saber também que agora mudou. A gente sabe, o Henrique está chegando agora também, a gente tem que passar confiança para ele, saber que ele vai poder muito nos ajudar quando a gente estiver à disposição. E agora é botar na cabeça que o Allan não está mais e que a gente possa, com a gente agora, se fechar e fazer um bom papel. Se a renovação de Kardec foi tumultuada e o final não foi feliz, Serginho, que tem seu contrato terminando no fim do mês de maio, não vê problemas para um novo acerto com o Verdão. Conversei com o meu empresário esses dias, tem uma relação entre eles, tem uma relação muito boa, né? E eles já tiveram umas 3 reuniões aí, estão conversando e a coisa está indo bem. Isso é o que importa. Quanto ao time, o objetivo de todos é esquecer Allan Kardec e focar as atenções no Campeonato Brasileiro. Tanto isso é verdade que antes do treinamento dessa tarde, o experiente Fernando Praz reuniu o elenco por mais de 1 hora no gramado para uma longa conversa, sem a presença da comissão técnica na primeira parte. Na pauta, focar as atenções no jogo contra o Flamengo. E nessa partida, Serginho vive a expectativa de, pela primeira vez, jogar no Maracanã. Coisa de criança, né? A gente cresce vendo isso, né? Vendo grandes jogadores, grandes equipes jogando no Maracanã, fazendo grandes campeonatos, disputa de decisões, Maracanã lotado. Isso a gente vê, cresce vendo isso. Então, comigo não é diferente. Eu penso muito, sim, em jogar no Maracanã em realização. E agora, apesar que renovou, tá novo, deve estar muito melhor do que antes agora. Se Serginho, que foi muito bem contra o Fluminense no decorrer do segundo tempo, será ou não titular, só deveremos saber no trabalho a pronto da próxima sexta-feira. Neste momento, a única certeza é que o técnico Gilson Kleina, além de Allan Kardec, que foi para o São Paulo, não vai contar mais uma vez com Bruno César, jogador que continua se recuperando de lesão no departamento médico palmeirense. Da Academia de Futebol do Palmeiras, Osmar Garrafa para o Gazeta Esportiva. Bom, essa história do Allan Kardec vai render ainda um pouco mais. O
até pela rivalidade que já existia entre Palmeiras e São Paulo, agora mais acirrada entre as duas diretorias. Só espero que isso não se estenda àquele torcedor que não tem, sabe, muita clareza do que deve ser feito de bom, Chico. É verdade, e quem gostava muito de Allan Kardec era Chico Xavier. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.net. Corinthians voltará do Amazonas classificado para a próxima fase da Copa do Brasil? Acho que é inédito, hein? 50% dos votos sim e não. Então, empate técnico. Saberemos apenas amanhã. O programa termina aqui. Amanhã, programa ao vivo, tá bom? A gente está de volta. Fique agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Eu também gosto do Chico. Até daqui a pouco. Obrigado, nada contra o Chico, o Chico Xavier e muito menos contra o Emanuel, que era o espírito que ele recebia. Tchau.